Voltamos com o nosso programa Conexão, hoje dia muito especial e eu já havia falado com o nutricionista Dimas Linhares e agora mais uma vez comigo aqui falando sobre o que, Dimas? Sobre a importância da suplementação, né, Sônia, no dia a dia da gente, principalmente a questão de suplementos que estão mais presentes, né, que é no caso da creatina, né, eu gosto muito de trabalhar sempre associando com, como eu te disse, na prática de atividade física, né? Porque na nossa proposta de cardápio, na nossa proposta de terapia para o paciente, o que é que a gente deve associar? Atividade física, suplementação e cardápio. Tá? Então, para mim, essa tríade aqui é perfeita e uma não funciona sem a outra. Tá? Então, por que da suplementação? A suplementação, ela vai dar um suporte para o paciente fazer atividade física. Entendi. E qual é o tipo de suplementação que a gente vai colocar para aquele paciente ter um melhor rendimento na atividade física, para que ele possa construir músculos, né? Porque o objetivo da atividade física é reduzir o percentual de gordura e aumentar o músculo. A gente parte desse princípio, né? Então, a gente prescreve uma suplementação para esse paciente ter mais resistência na atividade física e com isso ele começar a construção muscular. Aí entra o cardápio. E nesse cardápio a gente faz com que o paciente não crie mais o hábito de engordar. Então o cardápio vai funcionar para o paciente. Manter, né? Manter ou diminuir o seu peso e a atividade física para aumentar o seu rendimento muscular. Mas como é que o paciente vai aumentar o rendimento muscular se ele geralmente não tem força, não tem garra, está desmotivado, está triste? Aí é onde entra a suplementação. E a creatina, ela tem muitos benefícios quando a gente coloca numa questão de um pré-treino, por exemplo, né? Vai fazer atividade física, a gente prescreve uma quantidade de creatina. Para quê? Para que os músculos já comecem esse processo, essa memória muscular que existe no corpo da gente, tá? Para o corpo ter essa condição de força, né? Muitas vezes o paciente reclama, mas quando eu faço atividade física, eu fico todo quebrado, meus músculos doem, tal. Então, existem alguns tipos de suplementos que a gente associa para evitar esse dano muscular. E a creatina, associado com a beta-alanina, também ela tem esse efeito bem positivo. Eu gosto sempre de contar um exemplo, Sônia, que a gente vê no dia a dia da gente. Se você vai observar, às vezes você vê uma mãe na rua, andando na rua, carregando uma criança no braço, puxando outra aqui, e muitas vezes com uma sacola na mão, com a criança no outro braço, e ela tem uma resistência muscular, coisa que o homem não tem. O homem pode ter a força de levantar um peso, mas essa resistência é diferente da força. Então, nessa suplementação, a gente gosta de associar a força que a creatina dá, né, na hora do treino, com a beta-alanina, que é um outro aminoácido muito importante que a gente trabalha essa questão da resistência muscular. Isso sem falar também da questão do cérebro, né? A creatina ajuda muito. Muito, muito. Estudos demonstram que a creatina ela está bem associada com essa questão cognitiva, né? Então, pacientes idosos, pacientes com histórico de perca de memória, a gente sempre está prescrevendo também a creatina como um coadjuvante para prevenir essa questão da perca de memória. Porque muita gente, Dimas, não acredita que a creatina tenha todo esse poder, né? Antigamente não se falava muito nisso, somente as pessoas que praticavam esporte é que usavam mais esses suplementos, né? Mas que a creatina já comprovadamente, ela é importante para a manutenção da saúde, como se para o retardo da perda, né, na massa muscular também, não é? Isso. E doenças degenerativas também, não é? Creatina também ajuda a evitar ou a retardar. Isso. A creatina ela tem inúmeros benefícios, Sônia. A gente vem observando, em idosos principalmente, que fazem atividade física e muitas vezes, ao invés de perderem gordura,
perdem massa magra, massa muscular, que é a questão da sarcopenia. Então, principalmente quando a gente já está acima de uma certa idade, pois né? é, e a creatina, ela trabalha nesse tocante aí para evitar essa perca de massa magra, né? Então, é sempre bom estar associando isso daí, não só na questão neural, né, mas como na questão óssea, na questão muscular, que ela evita esse quadro de sarcopenia, que é perca de massa magra, principalmente em idosos. Então, se eu for falar aqui dos inúmeros benefícios que a creatina tem, Sônia, a gente não ia ser só um programa, ia ser vários programas. Bom, porque né? É bom saber que são vários benefícios. São vários benefícios. E quando a gente associa essa creatina com outros elementos da nutrição, aí sim os rendimentos são melhores, né? Quando você associa creatina, beta-alanina, fibras alimentares, né, que vai ajudar o intestino a dar aquela limpeza. Para quê? Para que o intestino ele possa absorver melhor os nutrientes. Então, se você trabalha associando esses 3 elementos, com a prática de atividade física, com suplemento, Sônia, não tenha dúvida, os resultados vão aparecer a curto prazo. É a tríade, é o tripé. O tripé. Precisa dessas 3 coisas. Principalmente, né, a questão das fibras, porque ela vai ajudar a limpar o intestino. E o intestino, ele é um órgão muito importante, vital na vida da gente, né? Responsável por produção de hormônios, que a gente chama de hormônios da felicidade, responsável por nosso sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico é produzido lá no intestino. Agora, então como é que você vai ter uma vida saudável se você não tem um intestino saudável? E a fibra, ela serve justamente para isso, para limpar o intestino e fazer com que esse intestino ele fique livre para absorver melhor os nutrientes da dieta. E a creatina pode ser usada a partir de que idade? Sônia, a gente tem um cuidado especial até para adolescentes, os pré-adolescentes que já querem fazer a sua atividade física, a gente tem esse cálculo nutricional. É lógico que a gente tem essa preocupação de, na hora da consulta, fazer uns cálculos proteicos, né? Estudar direitinho relacionando a quantidade de proteína com a necessidade calórica do paciente, numa questão assim mais nutricional, mas existem cálculos sim que a gente pode adaptar uma quantidade desde a criança, desde o adolescente, né, principalmente aquele que já está no início da sua atividade física. Importante também falar para vocês que estão em casa que não é só você chegar num estabelecimento comercial e comprar, eu quero creatina. Não, cada creatina, existe as creatinas e tem as suas diferenças. E é para um tipo diferenciado de público, né? No caso, temos aqui a creatina monoidratada, que a gente tem aqui mostrando, e tem a creatina que você falou, que é a qual, hein? Que você tinha falado para mim antes? Essa creatina que ela vem com a beta-alanina, né? Que eu achei muito interessante a proposta dela, que ela associa a questão da força com a resistência muscular. Seria mais para atletas pré-treino, seria isso? Não, no caso de atletas de pré-treino, eu gosto mais da pura, né, que a absorção dela é melhor. Que é a monoidratada. Que é a monoidratada. Mas aquele paciente que quer começar a sua atividade física, quer iniciar agora, então essa creatina associado com beta-alanina e com as fibras, para mim, é uma tríade que vai funcionar. Então, no caso, por exemplo, para idosos, seria melhor a beta? No caso... Para mim, por exemplo. No caso, para idosos, né, essa beta-alanina com a creatina seria uma boa opção. Legal. E para mais informações, quem quiser tirar dúvidas com você, como é que elas podem fazer, convida aí o pessoal. Aproveita e já desejo Feliz Dia das Mães, né? Para todo mundo. Gente, eu estou lá no Instagram, @DimasLinhares. Também estou no número 9717-9801. É o telefone que eu digo que é o telefone da saúde nutricional. Se você quiser mudar de vida através dos alimentos, então esse é o telefone de contato. E desde já, Sônia, desejar a você e a todas as mães um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. E assim, sempre é tempo de recomeçar, Sônia. É verdade. Então, que Papai do Céu abençoe todas as mães. Eu desde já deixo aqui um beijo do Nutri no coração de cada um de vocês.
Eu vou fazer o seguinte, você vai chamar o nosso próximo bloco, pode ser? Pode ser, sim. Pois então, no nosso próximo bloco, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da Aspra e também vamos falar do SESC. Fique à vontade que agora é com você. Não perca o próximo bloco, o programa está simplesmente o máximo, tem mais muitas informações aí para você. E a dica do Nutri é, fique aí no sofá e não perca o programa.